Boa noite, estamos em direto da redação do Expresso, aqui em Paços de Arcos, já no rescaldo do resultado eleitoral desta segunda volta das presidenciais, 66,8% para António José Seguro, 33,2% para André Ventura. Ainda ficam 20 freguesias por apurar, freguesias que não votaram hoje, resultados que ficaremos a conhecer daqui a uma semana. Temos connosco neste direto Eunice Lourenço, ela é editora de política do Expresso. Eunice, tivemos o discurso de vitória de António José Seguro. Ele começa com palavras afirmativas sobre a compensação às vítimas da tempestade Christine e também sobre a saúde. Achas que esta legitimidade reforçada que o resultado dá a António José Seguro o vai colocar como uma força de pressão nestes dois temas? Olá, boa noite. Eu acho que pode colocá-lo, de facto, como uma força de pressão e eu acho que é isso que ele pretende ser. A dada altura no discurso, António José Seguro diz que não pretende ser um contrapoder, mas assume que pretende esta legitimidade eleitoral reforçada, que pretende usá-la para pressionar o governo. Ele não usa o termo pressionar o governo, fala para melhorar o país, para melhorar a vida dos portugueses, mas é isso que se pode entender das suas palavras. E, de facto, esta legitimidade eleitoral desta noite é muito relevante e é uma legitimidade que é importante por duas circunstâncias. Por um lado, porque ainda que a abstenção tenha subido ligeiramente em relação à primeira volta, votaram mais de metade dos eleitores e, portanto, o Presidente tem de ser eleito por mais de metade dos votos expressos e, nesses votos expressos, mais de metade dos portugueses decidiram ir votar. E depois é uma legitimidade reforçada pela dimensão da vitória. É uma vitória por mais de 2/3 dos votos e os 2/3 são uma percentagem muito relevante em termos políticos, ainda que no cargo presidencial isso não se coloque. O número é os 50 mais 1, mas 2/3 é a maioria constitucional, é a maioria que todas as forças políticas se esforçam por fazer valer para alterações que são de facto determinantes para o país. Claro que o Presidente não tem essa força legislativa, nem executiva, nem constitucional, mas é muito relevante. António José Seguro é o Presidente que não só é o político com mais votos em número que alguma vez existiu em Portugal, como é o Presidente que tem a maior percentagem numa primeira eleição. Portanto, é de facto um Presidente muito reforçado. De alguma forma este resultado também recentra o sistema político, ou seja, nós tínhamos de alguma forma nas legislativas 25 uma viragem à direita e agora António José Seguro de alguma forma faz um recentramento do sistema. Eu acho que António José Seguro tentará esse recentramento e tentará aqui um novo equilíbrio dos poderes e das forças políticas, mas pelo discurso de André Ventura também se percebe que o líder do Chega vai usar este resultado para tentar desequilibrar mais o sistema político. André Ventura irá argumentar que teve mais percentagem do que a AD nas legislativas de 25. Agora, as legislativas são uma eleição com vários partidos. Esta segunda volta é 1 contra 1 e, portanto, o derrotado terá sempre mais percentagem do que qualquer partido derrotado A não ser que ele não tivesse conseguido buscar nenhum voto fora da sua... E depois, ele, em termos de votos brutos, não ultrapassa a AD. Eu acho que André Ventura demorou bastante a fazer o discurso de derrota esta noite. No fundo, ele faz um primeiro discurso de derrota ainda antes de estar na noite eleitoral, mas depois demorou imenso tempo a fazer o discurso de derrota por estar à espera de perceber se em número de votos conseguia ultrapassar a AD e não consegue. De alguma forma, André Ventura está aqui a tentar forçar, a tirar desta derrota uma vitória, mas os números de alguma forma não se estão a conseguir espremer. Os números não lhe permitem fazer isso. Agora, André Ventura, como eu costumo dizer, aproveita tudo para
para croquetes, não é? E, portanto, ele vai aproveitar estes resultados para dizer aquilo que ele disse esta noite, que os portugueses lhe indicaram um caminho para governar, e é muito interessante tentar perceber a conjugação entre isto que ele diz esta noite, com este resultado os portugueses indicaram-lhe um caminho para governar, com aquilo que ele disse na entrevista ao Expresso, logo na segunda semana pós a primeira volta, ou logo ali a seguir à primeira volta, em que ele diz que o resultado poderia indicar que o seu partido já merecia algum poder executivo. Parece que André Ventura quer forçar Montenegro a governar com ele. Veremos qual é a atitude de Montenegro agora perante um presidente mais do centro, mais moderado e com uma maioria tão reforçada, e um Chega que vai continuar a querer fazer valer os seus votos onde quer que os tenha conseguido. Porque André Ventura não esconde que, no fundo, quer ficar com o lugar de Luís Montenegro, não é? Sim, não esconde isso, é o seu objetivo, é ser primeiro-ministro, é ganhar eleições, e é isso que ele vai continuar a tentar fazer. Quando Montenegro não dá nenhum apoio nesta segunda volta, fica completamente desligado desta vitória de António José Seguro. Ele abre o espaço para que André Ventura mais facilmente faça isto? Eu acho que Luís Montenegro não deu indicação de voto, mas houve muita gente no PSD que a deu. Aliás, a primeira vice-presidente do PSD, Leonor Beleza, deu claramente o apoio a António José Seguro. E o que Montenegro fez, ele é, por um lado, muito pragmático e depois muito taticista, muito calculista. Ele tentou ficar numa posição que lhe permitisse continuar um bocadinho em cima do muro ou ao meio da ponte, porque vai ter de continuar a negociar algumas coisas com o Chega, e pelos vistos não se quer aproximar também muito do PS. É muito interessante o que Luís Montenegro conseguirá ou tentará fazer nos próximos tempos, nomeadamente no que diz respeito ao Código Laboral e depois ao orçamento para 2027. E depois há outra prioridade de António José Seguro, que é a questão da saúde, e que também é importante perceber primeiro como é que o presidente eleito vai concretizar esta sua ideia de dedicar o primeiro ano de mandato à saúde, que se calhar essa ideia tem de ser um bocadinho agora modelada com o pós-tempestades, não é? Quando ele definiu a saúde como prioridade, não havia as calamidades que entretanto aconteceram. E portanto esse equilíbrio entre o que o Presidente quer fazer em concreto a chamar atenção para os problemas da saúde e aquilo que o Primeiro-Ministro será ou não capaz de fazer de renovação do Ministério, que há muito se anuncia, e de funcionamento do próprio sistema. Achas que depois das presidenciais vai ser a altura para uma remodelação governamental? Eu acho que sim, nós já escrevemos várias vezes. Ela já foi várias vezes anunciada. A acontecer, ela será na primavera. Claro que o desempenho da Ministra da Administração Interna durante as tempestades e a situação de calamidade pode pressionar ainda mais essa remodelação. Luís Montenegro, como a generalidade dos primeiros ministros, eu confesso que não percebo muito bem porquê, parece que há ali uma teimosia própria da função, resiste muito a fazer remodelações. Eu até acho que os governos deviam ter assim um período de experiência de 180 dias, porque se existe nas empresas para pessoas que nunca trabalharam juntas, o mesmo se podia, no fundo, tentar adaptar um bocadinho aos governos, e acho que é normal corrigir perfis, como é o caso da Ministra da Administração Interna. É normal, por vezes, ser preciso corrigir problemas de relação, inclusive entre ministros e secretários de Estado, e, portanto, este governo, que é um governo muito recente, mas que, no fundo, vem em grande parte do governo anterior, precisa dessa renovação, dessa remodelação, para tentar ganhar fogo. Será que o Primeiro-Ministro acredita que o Governo é também uma aprendizagem constante para todos?
Pelos vistos, a teoria da Ministra da Administração Interna da Aprendizagem Constante faz um bocadinho escola, mas já é tempo de ter aprendido, de ter lido os manuais, ter lido os livros de instruções e de governar com um bocadinho mais de fôlego por um lado e conhecimento por outro. Na última edição da Comissão Política tu falavas disso, ou seja, que te parecia que este governo não tinha lido o manual de procedimentos para perceber como é que funcionava o sistema. Achas que depois de passar este período eleitoral, será o tempo em que o governo vai conseguir finalmente perceber como é que a máquina funciona? Toda esta situação que agora vivemos mostrou-nos um bocadinho como a experiência, às tantas, é relevante. Ana Abrunhosa, a Presidente da Câmara de Coimbra, provavelmente teve um desempenho na gestão da situação no seu concelho, por ter sido Presidente da CCDR Centro, por ter sido Ministra da Coesão, e o que lhe permitiu saber muito melhor o que fazer. E o que é facto é que este governo, como o anterior, tem pessoas com muito pouca experiência governativa e executiva. Portanto, tem António Leitão Amaro, que tinha sido, no tempo de Passos Coelho, Secretário de Estado do Poder Local, tem Castro Almeida, que tinha tido também lugares de Secretário de Estado e que foi Presidente da Câmara de São João da Madeira, tem Pinto Luz, que foi Vice-Presidente da Câmara de Cascais e depois não tem muita experiência executiva para além disso, e isso reflete-se na forma de governar e, sobretudo, na forma como reage a imprevistos, ficando, naquilo que me parece que citaste, claramente sem ter lido os livros de instruções. E eu acho que todos nós que já tivemos de lidar com alguma máquina ou com algum funcionamento orgânico de uma empresa, sabemos como é importante conhecer o funcionamento. Antes de fecharmos este direto, deixava mais uma questão. No fim aqui do discurso de António José Seguro, ele é questionado sobre a presença da Primeira-Dama, que também costuma vir no manual de estilo das presidências, não é? Nestes últimos 10 anos, com Marcelo Rebelo de Sousa, não existiu propriamente uma Primeira-Dama, e esta noite também não ficámos a perceber o que é que ia ser. Ela não está prevista constitucionalmente, mas achas que ela de alguma forma pode desempenhar um papel numa presidência? Eu acho que pode desempenhar um papel como algumas delas desempenharam. Quer dizer, Maria Barroso, Maria José Rita, Maria Cavaco Silva. O lugar não existe constitucionalmente, mas passou a ter existência formal com Maria José Rita, a mulher do Presidente Jorge Sampaio, que na orgânica da Presidência da República, no tempo dela, foi criado o Gabinete de Apoio ao Cônjuge do Presidente. E, portanto, há alguma existência formal para esse lugar que costumamos chamar de Primeira-Dama. Aquilo que António José Seguro disse na entrevista ao Expresso, uma entrevista antes da primeira volta, é que a sua mulher, Margarida, tinha ideias muito claras sobre a função de mulher do Presidente e que estará ao seu lado protocolarmente nos momentos devidos, mas que, em princípio, manterá a sua atividade profissional. Eu acho que aquilo com que podemos contar é com o Presidente acompanhado da sua mulher, por exemplo, em visitas de Estado, em recepções a outros chefes de Estado, mesmo que ela não tenha nenhum empenho diário, como algumas das primeiras damas tiveram. Umas dedicaram-se muito a assuntos de literacia, outras à questão das doenças raras. Escolhem habitualmente uma missão social, Sim, não é? Habitualmente escolhem uma ou duas áreas sociais em que querem ter mais intervenção. Provavelmente não vamos ter Margarida, a mulher de António José Seguro, mostrar as suas coleções de o que quer que seja, como Maria Cavaco Silva gostava de mostrar as suas coleções de presépios, mas eventualmente pode vir a ter alguma intervenção, até não sei se numa área que ela conhece um bocadinho melhor, porque que é a da saúde, pela ligação ao mundo das farmácias, mas eventualmente pode ter interesses que nós por agora desconhecemos.
Eunice, muito obrigado por É um estares gosto. connosco neste direto. Vamos continuar a trabalhar aqui no Expresso, são ainda muitos artigos a sair, temos ainda também nas redes sociais do Expresso muitas publicações pela noite fora, toda a análise, olhar para os números em detalhe para perceber tudo o que aconteceu nesta noite eleitoral. Continue connosco em expresso.pt e haverá também esta semana, logo no início, um novo episódio da Comissão Política para ouvir com toda a atenção.